a gente tem principalmente matérias do governo lá para serem apreciadas, e a falta de quórum tem dado uma dor de cabeça no presidente da comissão, que é o Álvaro Guimarães. Deputado, o que está acontecendo? Realmente há uma insatisfação, principalmente da base do governo, com relação a pagamentos de emendas e por isso a ausência nas comissões? Eu acredito que seja isso. Apesar de não concordar que a forma que o parlamentar possa utilizar desse subterfúgio para prejudicar projetos importantes. Obviamente, você pode... Quando a gente diz, olha, não tem quórum, Rosane, na verdade é difícil você não ter quórum na casa. Acontece que a forma, às vezes, do parlamentar, de certa forma, mostrar sua insatisfação é justamente essa. O não ter quórum não significa que ele não está ali na casa trabalhando. Eu concordo com vários deputados que após a entrada de um projeto da mesa diretora, me questionaram isso. Eu concordo absolutamente com vários parlamentares que me dizem, olha, o deputado não trabalha só aqui no plenário, olha, nós estamos aqui atrás recebendo uma liderança, nós estamos no gabinete, ok, isso é perfeito, é da atividade parlamentar, mas é também da atividade parlamentar a presença em plenário. O nosso desafio é aquele parlamentar que está na casa ficar no plenário em determinadas votações. Obviamente, tem hora que, desculpe o palavrão, é realmente cansativo, é chato, você ficar ali escutando deputados que todo santo dia vão lá falar a mesma coisa e tudo. Então, assim, sendo que poderíamos estar debatendo o projeto, aí a pessoa vai discutir sobre o lixo de Goiânia, ou sobre a água do que está lá em não sei aonde. Nós temos um momento para isso na sessão. E, às vezes, em determinados momentos, que é o debate daquele projeto específico, essa discussão se desvirtua para um campo político, e a partir do momento que vai para o campo político, aí aflora-se aquele debate entre base e oposição, e o projeto é deixado de votar. E aí, naquela discussão, alguns deputados falam, poxa, eu vou ficar aqui aguentando isso, eu vou atender pessoa lá no meu gabinete, ou eu estou aqui no Salão Nobre ao lado recebendo determinadas demandas. E muitas vezes você tem também algo que a gente já tentou, mas a gente já viu que isso é difícil. Estão em determinados eventos, por exemplo, o governo continua a todo vapor com Goiás na frente. Era o Goiás na frente das obras, daquilo que os prefeitos tinham os anseios nos seus municípios, e passou a ter o Goiás na frente social, que atender as entidades do interior levando recursos. E como as emendas elas são difíceis, nem sempre o governo consegue atender, um momento de destaque positivo na atuação política daquele parlamentar é ele estar nessa sua base fazendo essa entrega. Por exemplo, nós vamos ter agora a entrega dos brinquedos da OVG no Natal. Está marcado nas 2 últimas semanas dos nossos trabalhos. Tem LOA. Entendeu? Sim, nós não podemos nem ir para o recesso sem que a gente possa votar a lei orçamentária. Mas é algo difícil, porque como que a gente vai obrigar daquele parlamentar que muitas vezes só tem aquele momento para fazer ali o seu momento de retribuição e generosidade àquela comunidade que depositou o voto de confiança nele, para ficar ali na Assembleia tendo alguns debates, muitas das vezes não tão objetivos e que tragam um retorno para aquela comunidade. Então, enfim, não é fácil, é difícil, eu entendo todos os lados. Agora, nós também temos que ter a inteligência, a sabedoria e a maturidade, principalmente, de que a gente precisa destravar uma pauta que já tem algum tempo que está em dificuldade na casa. Não obstante essas dificuldades das emendas, mas nós não podemos utilizar disso para uma troca. Nós temos outras maneiras de mostrar a nossa insatisfação com o governo.
e não a obstrução, muitas das vezes, porque são projetos importantes para a própria comunidade. A população não vota na gente para dizer, olha, eu estou votando porque eu quero emenda sua. É importante a sua representatividade, a sua atividade parlamentar, projetos que são de retorno para a população goiana, vocês precisam debatê-los e trazerem como solução, de maneira que eu entendo isso, faz parte do parlamento, né? Cada um tem o seu pensamento e a sua independência ali dentro, mas eu acredito que nessas 2, 3 semanas finais agora nós iremos ter uma produtividade maior. Agora, presidente, como que a gente explica para a população que o deputado foi eleito para levar representatividade para o município? E na maioria das vezes a gente sabe que os municípios estão mais quebrados, desculpe a expressão, do que arroz de segunda, né? De terceira. Ou de terceira, melhor dizendo, e é verdade. A única forma do parlamentar, inclusive a gente está indo pré-eleitoral, acho que vale destacar isso, a única forma dele mostrar sua representatividade é levando emenda. O governador Marconi Perillo segurando ali no pagamento. Então, assim, é difícil a gente dizer o contrário para a população, que o parlamentar não comparece, principalmente a comissão mista, né, que para o governo é extremamente importante esse projeto ser aprovado, tramitar com rapidez, com urgência ali. É difícil convencer a população que não é uma troca, um toma lá da cá. Não tem nem como eu te dizer que nós queremos mostrar para a população o contrário, não. Eu sempre digo que a questão de emenda, Rosane, é o único instrumento que o parlamentar tem de poder justamente atender essa população. E são valores pequenos, muito pequenos, no que tange a todo. Nós entendemos a dificuldade do Estado, nós entendemos tudo aquilo que o Estado tem passado, não é fácil, mas eu acho que com um pouquinho de planejamento dá para se cumprir as emendas parlamentares, que não são grandes. Por exemplo, e quando a gente leva, talvez é pequeno isso que eu vou falar aqui, mas vocês não têm noção do tamanho da alegria, da satisfação, mas sobretudo do benefício que chega a uma cidade, por exemplo, do tamanho de Mairipotaba. Uma cidade que muitas das vezes nós estamos falando aqui na capital, as pessoas não conhecem, talvez não saibam a realidade da grande maioria dos municípios goianos. Você falar de Mairipotaba, Varjão, Campestre, Déia, Dealina, que são municípios pequenos e que refletem a grande realidade, Palminópolis, Jandaia, que são municípios que não têm indústrias grandes, são municípios que dependem exclusivamente da prefeitura e do Estado. Quando eu digo Estado, União e o Estado, efetivamente, para que alguma coisa aconteça naquela cidade. Aquela cidade não tem arrecadação nenhuma. Então, o prefeito, quando recebe uma ambulância, aquilo é de um significado tão grande para aquele prefeito, para aquela comunidade. E você sabe quanto custa isso? Né? 60 mil reais uma ambulância. Uma ambulância. Uma ambulância. Então, sim, é um valor muito pequeno, que poderia ser, tá bom, o Estado não dá para pagar mensalmente, não dá para pagar de uma vez só as emendas. Vamos estipular os deputados um valor que seja 100 mil, que seja 60 mil por mês para cada deputado. Isso daria, ao longo de, eu estou fazendo uma conta aqui redonda, só para você ter uma ideia. Se eu tiver uma emenda a cada mês de 60 mil reais, que reflete uma ambulância, eu terei no meu mandato 50 ambulâncias. Apenas eu. Então, isso é muito significativo para a minha atuação, obviamente, para a atuação de cada parlamentar. E isso, eu acredito, significar pouco para os cofres públicos, mesmo entendendo a dificuldade de arrecadação, a queda de arrecadação, outras obras prioritárias que o governo tem. Porque a gente sabe, muitas vezes o dinheiro está ali, mas o governo também tem as suas prioridades. Obviamente, com as prioridades do governo, nós pegamos carona. Uma boa aprovação do governo que a gente faz parte vai nos dar uma condição positiva para uma disputa eleitoral.
Porém, esse ganho individual é fundamental para a nossa atividade parlamentar. Então, nós não estamos aqui querendo, nós estamos lutando em prol da comunidade e da sociedade. Nós queremos que a sociedade entenda que essa briga é por ela. As emendas são para a população. É isso a briga de vários parlamentares. E eu estou dizendo muito mais pelos meus colegas. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu não posso reclamar do atendimento, principalmente do Goiás na frente, para a minha região. E isso, obviamente, me traz também ganhos políticos. Mas eu entendo, muitas das vezes, alguns focos de insatisfação. Alguns não, tá? Alguns eu acho que é ingratidão em relação ao próprio governo, porque ganham muito. Aquele velho ditado, tá mamando e tá chorando. Bom, é o que a gente escuta, né, deputado? E se não for assim também, dizem que não leva. Agora, fica aquela pergunta, uma expressão bem popular. Primeiro que a gente tinha ali a aprovação da emenda impositiva quase que certa. E aí surgiu do próprio bastidor da base que é o seguinte, o próprio governador sugeriu que se essas emendas fossem aprovadas de forma impositiva, ia entrar a emenda, inclusive, na base da oposição, né? Bom, o governador levou vocês no bico, deputado, e agora chegando no final do ano, aí muito do que foi prometido não foi pago ainda? Levou alguns, né? Levou alguns. Alguns não concordaram, votaram contra, fizeram sua defesa. Outros o governo conseguiu convencer de que realmente isso traria, do ponto de vista pessoal, eu concordo com o governo, eu não me sentiria à vontade em ter o mesmo número de valor de emenda que um parlamentar da oposição teria. Eu confesso a você que esse realmente não era minha... Porque ser deputado de oposição é muito fácil. Bater e criticar, nós temos todos os dias isso para fazer. Agora, apontar soluções, levar a sugestões para que possam ter melhorias, isso a gente não vê na casa. Então, todos os projetos que são polêmicos, difíceis, o governo precisa tomar decisões, muitas das vezes impopulares, e nós assumimos todos esses desgastes. E depois, no final das contas, ter tudo aquilo que a oposição teria, na minha visão, não seria interessante. Hoje, porque eu sou uma pessoa que tem bastante facilidade em mudança daquilo que penso, desde que eu seja convencido. Se você me disser hoje eu ainda... meu coração está amolecendo para as emendas impositivas, na verdade. Assim como eu mudei meu ponto de vista do que tange a presença de parlamentares na casa, com a propositura do projeto da mesa diretora em relação a ferir a presença dos parlamentares, daqueles que são faltosos sem justificativas, terem os pontos cortados. Então, eu sou fácil de mudar, porque eu vejo que, bom, quando a coisa não tem jeito mesmo, não tem solução, temos que adotar aquilo que é o mais drástica das soluções. Bom, deputado José Witt, presidente da Assembleia Legislativa do PSDB, conversando com a gente aqui. Falando em cortar ponto, em presença na casa, a gente, inclusive, falando ainda da mista, presenciou uma situação, assim, inadmissível, né? Que seria quase coisa de colegial, que é você ver a presença do colega registrada e o colega não está na casa. Uma situação que aconteceu na comissão mista durante a aprovação de projetos importantes, como a gente está falando aqui, do governo, e tudo que foi feito naquele dia teve que ser revogado, né? Gustavo Seba estava em catalão e mesmo assim ele apareceu presente no painel. Eu conversei naquele dia, presidente, com o deputado Álvaro Guimarães, que é o presidente da CCJ e da mista, e eu perguntei para ele sobre a possibilidade de outros atos também, de outras sessões correrem o risco de ser revogadas. Ele disse que não sabia, que ia ser investigado. Essa investigação foi feita? O que aconteceu? Sim, foi feita. Na verdade, foi feita de pronto. Primeiro que você traduziu bem, isso é uma atitude colegial. Na verdade, muita gente diz, isso é um ato criminoso. Não, isso não é um ato criminoso. Isso é um ato de extrema criancice, de postura totalmente inadmissível e inadequada para um parlamentar representante do povo. Enfim, meu pai me corrigia com vara. Eu acho que às vezes é falta de vara para aprender, para ter noção. Porque, enfim, nós estamos quase que numa sala pouco maior que essa aqui e a gente está vendo quem está na casa.
não existe como outros atos serem questionados, porque a presença ela é aferida em painel, e se não há questionamento, assim como, por exemplo, nós estamos na casa, a gente chega hoje às 3 horas, cada um marca a sua presença, nós temos lá 40 parlamentares. E de repente você olha para onde o deputado plenário, e lá tem 6 deputados. Se isso não for questionado, todos os atos serão validados, certo, porque o regimento assim entende. Obviamente a gente usa bom senso também. Quando a gente vê que não dá para votar, a gente fala, poxa, né, não tem quórum, né? Vamos chamar aqui o pessoal, porque senão não dá. E assim o Álvaro sempre foi muito atento a isso. Obviamente que ali, na verdade, os atos nem foram revogados. Na verdade, os atos praticamente não existiram, porque desde o começo da sessão ela começou com o número de deputados, logo já foi pedido a verificação de quórum e posteriormente não tinha o quórum e logo obteve o quórum. Claro que a hora que obteve o quórum, o deputado olhou, opa, fulano não está aqui. Então, ele poderia estar na casa, como poderia ter se ausentado naquele momento. Mas ele havia feito a justificativa que estava representando o governo no Sudeste goiano. Bom, o que eu poderia fazer enquanto presidente da casa? Foi o que eu fiz. Ali disseram, olha, caiu uma chuva, houve goteira, pode ter sido o painel, papapá. Bom, o que eu preciso fazer enquanto um juiz da casa? Eu tenho que me pautar em decisões técnicas. Eu chamei a empresa que faz a gestão do painel, pedi uma auditoria no painel, e lá se observou que não houve nem defeito técnico e não houve fraude. Porque as pessoas falam, olha, isso foi uma fraude. Não, fraude não é eu pegar o seu computador ou de uma maneira tentar entrar no sistema e mudar e controlar através disso. Aí sim é fraude. O que houve foi uma conduta inadequada de um parlamentar pegar a senha de outro, não sabemos como, ou desse outro passar a senha dele a outro parlamentar. Por ser conduta inadequada, deputado, não caberia ali conselho de ética? Sim, caberia desde que nós tivéssemos a prova concreta de quem o fez. E eu distribuí o relatório da empresa a todos os parlamentares e inclusive ao próprio Conselho de Ética. Mas o Conselho de Ética, ele só pode... quem que eu vou levar no Conselho de Ética? Tem filmagem, deputado, na sala das comissões? Sim, tem. Aí é onde foi o erro e as medidas que eu adotei para resolver esse problema. Quais são? Nós não teremos, a partir do ano que vem, nenhum registro feito mais de maneira de senha. Certo. Ou será dedo ou a palma da mão. Esse é o sistema mais moderno de aferição de presença que existe no mercado. Acabou-se a senha. Acabando-se a senha, nós também temos, qual o nosso problema da comissão? Nós temos, quando nós estamos lá, como você tem uma câmera ali que está focada em nós, nós temos a câmera que vem de trás, que foca todos, mas especificamente o presidente da comissão, o líder e o vice-presidente, que ficam na mesa acima. E os parlamentares, alguns de costas, mas aqueles que estão no sentido da câmera. E existe a câmera móvel que pega o parlamentar que está usando da palavra no plenário. Então nós não temos uma câmera panorâmica. Então lá houve indícios, existe suspeitas, mas não existe a materialidade do crime. Eu não posso incriminar por achar. Eu posso até achar que foi a pessoa, que foi B, mas eu não tenho a materialidade. Isso eu não posso incriminar. Isso não adianta as pessoas quererem me cobrar isso, porque eu não posso fazer. Agora, quem se achar que pode e deve comprometer e acusar qualquer deputado, foi o que eu disse, está aí a prova, eu distribuí para a imprensa e distribuí para todos os parlamentares. Daí a gente tem aqui a pergunta do professor Djalma, aliás, uma afirmação falando que é crime, sim, que o deputado pode inclusive perder o mandato. Bom, então é isso que está faltando, a materialidade, apesar de a gente ter ali o deputado Jean, que ficou inclusive como principal suspeito dessa situação, porque há um prazo de 7 segundos entre o registro da presença dele e a do deputado Seba. Exatamente, só que nós não existimos, não existe, e ficou também para todas as câmaras, o momento em que ele está registrando, nem ele registrando a dele, naquele terminal específico, e nem ele registrando outra senha, ou outro registrando naquele terminal específico. Então, sem as imagens
que comprovam isso, eu não posso fazer. O professor tem razão. Quando eu disse, e até peço desculpas da minha impressão, isso poderia causar sim até a cassação de mandato, professor. Isso é um crime no que tange a conduta parlamentar da casa. Não existe tipificação criminal, do que eu queria dizer, do ponto de vista, eu disse ético e tudo, porque é muito mais uma falta daquele parlamentar, talvez de postura, de entendimento do que ele representa hoje para a sociedade, do que propriamente dito uma falta penal, vai ser preso, vai ter cadeia. Talvez eu tenha me expressado mal. Mas é o que eu disse, Rosane, eu sou um juiz, eu não posso, e assim, eu estou dizendo daquilo que era a minha obrigação. Uhum. Eu não sou presidente da comissão de ética da casa e também não posso tolir nenhum deputado de tomar nenhuma iniciativa. Agora, o regimento ele é claro, para mim representar o Conselho de Ética, eu preciso ter o fato e preciso ter a pessoa. Foi levantada a possibilidade de levar isso ao conhecimento da polícia, né? O senhor falou, olha, acho que não tem necessidade. Continua pensando assim? Sim, absolutamente. Nós temos os mecanismos para aferir isso. Primeiro, nós somos um poder legislativo, nós temos a polícia legislativa e nós temos o nosso Conselho de Ética. A polícia tem muito trabalho e ela deve cumprir com as suas obrigações, com seus inquéritos, com aquilo que ela faz da sua obrigação. Nós temos as nossas prerrogativas também e a casa ela é cercada. Não obstante, se me trouxessem e me convencessem de que querem a polícia. Agora, a minha resposta no que tange a administração, ela foi de imediata, transparente e distribuir tudo aquilo que houve da dinâmica da sessão para todos os parlamentares e para a imprensa e para a comunidade. A minha obrigação ela foi cumprida. Agora, fazer espetáculo com o Poder Legislativo, isso eu não admito. Algumas pessoas quiseram utilizar disso, porque isso estava dando jornal, estava dando manchete. Se fosse um assunto que tivesse esquecido, nenhum parlamentar, por que esses parlamentares não representam no Conselho de Ética e querem representar na Polícia Civil? Por que eles não usam o nosso regimento e os mecanismos que a nossa casa? Por que não chamam a Polícia Legislativa e por que não utilizam? Nenhum deles chamou, deputado? Nenhum deles chamaram. Então, por que isso, por qual motivo existe essa divisão? Por que querem utilizar, dizendo que vão até a polícia, mas se não utilizam o próprio mecanismo e o meio que existe na Assembleia Legislativa? Ora, eu apresentei tudo que tinha que ser feito. Eu apresentei as imagens, eu apresentei o relatório da empresa. São 9h01. Antes da gente encerrar aqui, quero falar ainda de dois assuntos com o deputado aqui, da comissão mista, que são importantes projetos que estão em tramitação, deputado. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, tem essa conversa com o líder do governo sobre o fundo de incentivo da soja, privatização de rodovias e agora emplacamento de carros que vai ser transferido para a iniciativa privada. O senhor falou que logo que o senhor tomou a posse na presidência, o senhor falou que nem a CBDEL de deputado, né? Que fica chamando atenção, chamando por conta da questão das faltas. Mas a gente precisa desse quórum para aprovar esse projeto. E estamos aí já dia 5 de dezembro. Tanto que apresentei o projeto que permite agora o corte de pontos para parlamentares. Eu sempre disse isso, mas eu fui convencido de que as circunstâncias, elas me levaram a tomar a medida mais drástica que eu poderia tomar e a mesa diretora poderia tomar. Mas, enfim, o mínimo que eu poderia fazer era dar as mesmas condições que todos os servidores são obrigados à casa, também aos parlamentares. Nada impede do parlamentar não estar na casa, desde que ele tenha o seu subsídio também no final do mês compatível com a sua presença. O senhor acha que a expectativa é de conseguir quórum para votar esses projetos, fazer tramitar na casa, deputado? Acredito que sim. Os projetos que você disse são projetos polêmicos no que tange a questão da privatização das rodovias. Eu não acredito que nós iremos o aprovar esse ano. No momento e da maneira que está o projeto, eu não fui convencido ainda de que o projeto seja importante, apesar de ser um defensor de boas rodovias no nosso estado. Eu sou um daqueles que vai para outros estados e elogiam as rodovias às quais eu ando, mas aquelas rodovias são privatizadas, porém são rodovias de mão
que tem 3, 4 faixas, são rodovias que têm um serviço de excelência à sua disposição, são rodovias que foram, que têm mecanismo de controle de peso em todas elas. Hoje nós não temos balança no nosso estado. Eu vejo, e olha que eu trabalho com isso, eu sei que os pesos dos caminhões que tramitam nas rodovias são muito excessivos daquilo que a lei permitiria. Então, eu ainda não fui convencido, não acredito que esse projeto deva ser votado nesse ano na casa como ele está. O fundo da soja, eu sou um defensor árduo do fundo da soja. Eu não acho que está sendo revogado, eu acho que talvez tenha algum motivo, e aí eu preciso entender com o próprio relator, que é o deputado Lissauer, para entender qual que é a intenção do Estado, mas é um projeto muito importante. Na verdade, os próprios produtores querem, precisam do fundo, mas os produtores que estão fomentando o próprio fundo da soja. Então, nós precisamos entender essa intenção. A questão do emplacamento também, aí deve ter uma discussão, mas eu acho que todo serviço, hoje nós já pagamos por esse serviço, independente de estar com o Estado ou estar com a iniciativa privada, desde que seja um serviço de excelência para a população, eu concordo com tudo. Eu acho que muitas coisas estão, burocracia demais, estão na mão do Estado, que não precisa disso, que se colocar na iniciativa privada, com certeza as coisas vão fluir muito melhor. 9h05. Quero agradecer ao deputado José Witt, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, conversando com a gente aqui. Eu imagino que agora os debates vão ficar mais intensos na casa, principalmente por causa da agenda de final de ano. Então, talvez aqui no estúdio, talvez essa seja a última entrevista aqui do deputado à Rádio Bandeirantes aqui no estúdio, mas tendo um outro assunto de importância, deputado, deixo sempre o espaço aberto aqui e a oportunidade para que o senhor possa também conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição de vocês, digo mesmo, qualquer motivo de qualquer assunto que possa levantar qualquer dúvida à população, mesmo não estando nos estúdios, eu estou à disposição da sua equipe para que a gente possa esclarecer qualquer assunto, que a gente possa debater de maneira produtiva à sociedade qualquer assunto que esteja na casa. Eu me coloco à disposição, agradeço sempre pela oportunidade que a Rádio Bandeirantes nos dá de poder esclarecer pontos polêmicos, poder trazer também notícias importantes para a população e colocar sempre as portas do Legislativo abertas. Nós sabemos que temos avançado, mas precisamos avançar muito mais e sempre a resposta clara, objetiva e transparente à população é que fará com que essa mesma comunidade cada vez mais acredite nos políticos que ela mesma os coloca para representá-los. Obrigada, presidente. 9h06, rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Tem ainda hoje